Olá, meninos, bom dia. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Infelizmente, eu não consigo ainda uma possibilidade de dar uma aula ao vivo para vocês. Tentei com o segundo B, não deu muito certo. A internet aqui de casa não quis ajudar. Então, até que a gente consiga uma alternativa um pouquinho melhor, a gente vai seguir com as aulas gravadas, tá bom? Mas antes de eu começar a nossa aula de hoje, eu queria comentar com vocês. Estou gravando essa aula dia 31, terça-feira. Hoje saiu o edital do Enem desse ano. Para quem quiser se inscrever, eu recomendo muito, muito que todos vocês se inscrevam. A data das inscrições vai de 11 a 22 de maio. Eu vou lembrar vocês quando estiver mais pertinho da data, tá bom? Sendo que a aplicação da prova vai. Então, tipo, nossa, tá aí. Parece que tem tempo, mas não tem não. É pouco tempo. Então, o que a gente vai fazer? Mesmo com essa suspensão das aulas, vamos focar muito para a prova. Olha, eu sei que ainda não é a prova da sua vida, não tá valendo tudo que você vai precisar no ano que vem. Mas essa prova é muito importante para vocês. Esse treinamento, para quem ainda não fez a prova do ano passado, esse treinamento é fundamental para todos vocês. Você tá lá, você vivenciar a situação de prova, você entender como é que você organiza o seu tempo, você saber lidar com as questões. Lembra do que a gente já falou em sala? Você saber escolher qual questão que você vai fazer e qual que você não vai. Isso é muito importante, muito mesmo. Então, assim, aproveitem esse tempo que a gente está tendo extra aí. Eu sei que às vezes a nossa rotina é bem cheia de coisas, né? Tem cursos, tem academia, tem tanta coisa que impede a gente fica cansado, não consegue estudar. Então, assim, aproveita esse momento, essa respirada que a gente está dando em casa, por conta desse isolamento social, para você focar um pouquinho mais na sua preparação. Na biblioteca de classe já tem os exercícios de matemática do Enem de 2016 até 2019, primeira e segunda aplicação. Então, assim, tem muita questão para você trabalhar, muita questão, muita mesmo. Vai lá, baixa, tenta fazer. Não gasta o seu tempo todo com isso, não. Você precisa descansar também, mas assim, tenta focar suas energias um pouquinho mais na preparação para a prova do Enem. E não faz só matemática, não. Na biblioteca de classe eu só coloquei matemática, mas você encontra facilmente as outras questões de outras disciplinas, tá bom? Na semana passada eu deixei para vocês uma lista de porcentagem, questões de porcentagem no Enem. Você viu porcentagem no ano passado, você não vê porcentagem esse ano, e no terceiro ano você vai trabalhar um pouquinho com probabilidade. Em probabilidade você vai ver um pouquinho de porcentagem, vai relembrar algumas coisas. Mas por hora você não vai ver. Então é importante esse momento a gente parar e tentar resolver, lembrar como é que a gente trabalha com porcentagem, algumas coisas a gente pode ter esquecido, alguns macetezinhos, né? Procurar qual é a melhor maneira de resolver a questão mais rápido. Nem sempre a regra de 3 é o melhor caminho, sabe? Às vezes a regra de 3 vai te dar mais trabalho e é importante a gente poupar tempo. Em geral, as questões de porcentagem não são as mais difíceis. Você vai ter uma ou outra exceção, igual teve uma de 2018 que foi assim, fora da média, mas no geral são questões mais simples. Né? Então, essas questões você tem que garantir, essa você não pode errar. Lembra que se você errar uma fácil, isso prejudica a sua TRI? Então, vamos trabalhar nessa aula para a gente lembrar alguns conceitos de porcentagem. E se vocês quiserem escolher algum assunto para a gente trabalhar na semana que vem, me fala no fórum que a gente pode trabalhar um outro assunto, senão eu vou seguir mais um pouquinho com porcentagem na próxima aula, tá bom? Volto a falar que eu não vou aprofundar nesse momento nas matérias que você está vendo em Matemática 1 e 2, Álgebra e Geometria, porque as questões que caem no Enem sobre trigonometria e sobre exponencial, elas são um pouquinho mais avançadas porque você já sabe nesse momento. Então, eu não quero ir além do que o professor já fez, tá bom? Então, a gente vai demorar um pouquinho para conseguir trabalhar. Por exemplo, o que mais cai é logaritmo. Eu acho que você vai chegar nele, né? Ciclo trigonométrico, quando a gente suspendeu as aulas, vocês nem tinham começado ainda. E é o que mais cai. Então, vamos deixar isso para um momento que vocês estiverem mais bem preparados, tá bom? Vamos para a primeira questão?
Quando vocês fizeram aquela listinha que eu passei na semana passada, vocês pegaram uma ordem que não necessariamente é a mesma ordem que eu vou trabalhar aqui, tá bom? Aquela lista, ela altera a ordem das questões para cada um, para evitar que um copie as respostas do outro e tudo mais. Então, eu vou fazendo uma sequência que você tenta identificar qual era na ordem que você fez, tá bom? Primeira questão, uma questãozinha de 2019, tranquila. Primeira questão, uma questãozinha de 2019. Ela me diz o seguinte: uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de 1/5 do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa que ela deverá ofertar, é igual a quantos por cento? Vamos para o quadro pensar nessa questão? Olha a situação que nós temos. A pessoa perdeu um objeto. Não sei qual é o valor dele, não sei. Mas eu sei que essa pessoa vai pagar tanto pelo transporte quanto pela recompensa. Quando ele fala do transporte, ele diz que ela vai pagar... Ele me diz que o custo do transporte é de 1/5 do valor do objeto. Se eu pego e divido esse 1 por 5, pensa, R$1 dividido em 5 moedinhas iguais, em 5 grupinhos iguais, centavos iguais. Isso vai dar 20 centavos. A divisão de 1 por 5 é 0,2 ou 0,20, certo? E 0,20, se eu pego isso e multiplico por 100, eu vou ter um valor de 20%. Isso quer dizer que 20% é o que a pessoa vai gastar com transporte do objeto. Essa pessoa gosta muito desse objeto, ela gosta demais. Então, ela quer pagar o máximo possível de recompensa. Só que ela também não quer pagar mais do que o objeto vale, né? Então, assim, o máximo de gasto que ela pretende ter é 100% do objeto. Porque se passar disso, ela compra outro, né? Então, vamos lá. O meu objeto custa um valor desconhecido, mas que é 100%. Vou retirar o transporte. Olha que coisa difícil. 100 menos 20 geralmente costuma dar 80, né? Então, 80% é o que essa pessoa vai pagar de recompensa. A alternativa que me traz essa resposta é a letra E. E aí? Fácil? Difícil? O que você achou? Pode comentar comigo lá no fórum. Pensou em fazer uma resolução diferente? Me diz lá, tá bom? Esqueci de falar antes para vocês. Quando vocês estiverem resolvendo a questão... Esqueci de falar antes para vocês. Quando eu ler o enunciado, dá uma pausazinha e tenta fazer a questão sozinho, tá bom? Aí depois você solta o vídeo e vê se a sua ideia bateu com a minha e vice-versa. Vai que você teve um caminho melhor que o meu. Aí você pode me dar uma sugestão. Beleza? Vamos para a próxima questão? Questão 2, também aplicada na prova de 2019. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é 9, 12, 89, 112 ou 134? Vamos para o quadro analisar? A primeira coisa que a gente vai analisar aqui é a capacidade dessa banheira. O enunciado me diz que essa banheira tem uma capacidade de 0,3 metros cúbicos.
mas o produto já vem em litros. Então vamos começar a fazer a conversão? Se você não se lembra, quando eu tenho 1 metro cúbico, eu posso dizer que isso é igual a 1000 litros. A 1000 litros. Se você pensar numa banheirinha, imagina uma banheira, uma caixa d'água, uma piscina infantil que as dimensões, ela tem formato cúbico e as dimensões são de 1 metro. Eu faria o volume dela 1 vezes 1 vezes 1, daria 1 metro cúbico. A capacidade dela em litros seria de 1000 litros. Beleza? Tenta gravar esse exemplo aí, sempre que você precisar, você volta nele. Se 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, para eu chegar no correspondente a 0,3, eu vou pegar o meu 0,3 e vou multiplicar por 1000. Quando eu faço isso, eu encontro que a real capacidade dessa banheira em litros é de 300 litros, certinho? Então, olha só, a pessoa não quer encher essa banheira toda. Ela não quer 100% dessa capacidade, ele quer apenas 80%. Então, eu preciso calcular quanto que seria 300 litros vezes 80%. Você lembra que o 80% ele é a mesma coisa que 80 dividido por 100? Você pode fazer a regra de 3 se você quiser, mas eu acho que é mais trabalhoso. Acho que assim vai mais fácil. Você pode vir aqui, ó, e cancelar. 2 zeros com 2 zeros. Sobrou 3 vezes 80. 3 vezes 8 é 24. Então, 3 vezes 80 vai ser 240 litros. É isso que eu quero encher na minha banheira. O enunciado me disse que esse produto ele rende 2,7 litros pronto para uso. Se eu quero saber quantas embalagens eu preciso, eu vou pegar essa medida de 240 e vou dividir pelo 2,7. Você deve se lembrar da gente discutir em sala que um número decimal só divide ou é dividido por outro número decimal. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar o 240 em número decimal. Então, para isso eu coloco uma vírgula e um zero. Agora que eles estão em padrão de igualdade, os dois são decimais com uma casa após a vírgula, eu posso vir aqui e ignorar a vírgula. Olha só o que eu tenho. 2.400 dividido por 27. Se eu procurar aqui um número, eu acredito que o que vai mais se aproximar vai ser o 8, ó. Se eu faço 8 vezes 7 é 56. Eu subo 5. 8 vezes 2 é 16. Com mais 5 fica 21. Vou subtrair, ó. Aqui eu pego emprestado, vai ficar 10. 10 menos 6 é 4. Aqui ficou apenas 3. 3 menos 1 é 2. Desce o 0. Opa! 240 de novo. Quer dizer, o mesmo número de antes vai ser por 8 de novo. Na hora que eu fizer a subtração, isso vai dar mais uma vez 24. Para continuar a conta, o que eu faço? Desço um zero que não existia lá em cima. Então, esse zero que não existia lá em cima me obriga a colocar a vírgula. Eu vou continuar esse cálculo, mas vai dar uma dízima periódica. Mas eu já cheguei na ideia que eu queria. Se você observar, não tem 88 nas alternativas. Por quê? Por que não tem? 88 embalagens não seria o suficiente para mim. Eu preciso de mais um pouquinho de outra embalagem. Então, eu preciso de mais um pouquinho, que eu não vou usar por inteiro, né? Mas eu preciso comprar exatamente 89 embalagens. A alternativa que me traz essa resposta é a letra C. Dúvida? Se tiver dúvida, se você pensou em outra resolução, comenta comigo lá no fórum, tá bom? Vou estar de olho lá esperando os comentários de vocês. Mais uma questãozinha do ano passado para você ver como a porcentagem cai, viu? Cai muito. 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de R$1 milhão e, independente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 do investimento inicial. 1 milhão dividido por 3. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais R$800 mil na fábrica. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor, 800 dividido por 4. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito.
Os sócios decidiram então dividir o montante de 1.800.000 obtido com a venda de modo proporcional à quantia investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondente às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o 4º sócio, respectivamente, receberam? Aí você tem as alternativas. Tudo bem? Vamos para o quadro pensar nessa questão? Quando a gente olha para cada um desses sócios, a gente tem uma situação diferente para os 4 sócios. A gente tem primeiro o que aconteceu com os 3 primeiros sócios, certo? Eles tiveram um investimento. E aí a gente tem o 4º sócio. O 4º sócio, ele teve um desenvolvimento diferente dos demais. Ele não estava no início, então ele não investiu o mesmo que todas as outras pessoas. Vamos pensar aqui primeiro o que cada um daqueles 3 sócios iniciais investiram. Eles começaram investindo 1 milhão. Só que se eu estiver pensando no valor individual, eu tenho 1 milhão dividido por 3, certo? Aí teve um outro momento, quando adentrou o 4º sócio, em que houve um investimento de 800.000. Esse 800.000 foi investido igualmente por cada um deles. Então, 800.000 dividido por 4, 200.000 para cada um. Concorda? Então, cada um desses 3, além de ter dado esse investimento, deu ainda um investimento de 200.000. E o 4º sócio, ele entrou com menos dinheiro, ele investiu apenas 200.000. Beleza? Perfeito. Você deve concordar comigo que trabalhar com a opção do 4º sócio, né, que investiu só 200.000, é mais fácil do que trabalhar com essa fração de 1 milhão dividido por 3, né? Então vamos pensar aqui no nosso 4º sócio. Olha o que está acontecendo com esse cara. Quando foi vendido a fábrica, ela foi vendida pelo valor de 1.800.000, certo? Esse foi o total de 100% do valor obtido com a venda da fábrica. O que o 4º sócio conseguiu? Ele conseguiu o correspondente a 200.000, certo? E 200.000, que porcentagem é essa? Dá para fazer por regra de 3. Não é o único caminho, mas dá para fazer por regra de 3. Se eu multiplico isso aqui cruzado, eu vou ter 1.800.000 multiplicado por x, que vai ser igual a 200.000 multiplicado por 100. Eu tenho o meu 200.000, que é composto por 5 zeros, e eu vou acrescentar mais 2 zerinhos aqui, que vem do 100, certo? 2 zerinhos. Eu posso simplificar isso daqui para já ficar um pouco melhor, tirando a quantidade de zeros equivalente de um lado e de outro. Então, por exemplo, se eu tirei 5 zeros do lado de cá, no segundo membro eu posso tirar 2 e 3 zeros também. Olha o que sobrou para mim. Eu tenho x, que é igual a 200, o 18 que ficou aqui vai passar para lá dividindo. Lembra que não tem calculadora no Enem, tá bom? A gente pode começar simplificando isso daqui, antes de fazer a divisão logo de cara. Eu posso dividir isso aqui em cima e embaixo por 2, né? Se eu divido por 2, eu vou ter 100 nonos. Concorda com isso? 100 dividido por 9. Vamos ver quanto que é isso? Faz aqui no rascunho comigo, ó. Eu tenho 100 dividido por 9. Por que eu multiplico 9 para chegar perto do 10? Por 1. Vai ficar 9. 10 menos 9 e 1. Desce um 0. Vai novamente por 1. E aqui eu vou ter 10 menos 9. Vai ficar 1 de novo. Vou descer um 0 que não existia lá em cima. Então, vírgula. E vou ter uma dízima periódica. Isso quer dizer que o investimento inicial do 4º sócio foi de 11,1%. Beleza? Olha lá nas alternativas, volta seu vídeo lá nas alternativas. A gente tem 2 opções em que o segundo sócio ganha esse valor, 11,11. Isso aparece na letra A e aparece na letra D. Eu não quero ter que trabalhar com aquela fração. Quando a gente não tem tempo, ela não é a melhor recomendação pra gente. Então, deixa eu apagar esse rascunho pra gente rascunhar mais um pouco. Se um cara recebeu 11,11, vamos pensar, a gente tinha um total de 100%, né?
100,00. Isso é 100%. Eu vou retirar, vou subtrair 11,11. Ó, vou pegar emprestado lá no início. Aqui fica 0, aqui 10. Emprestou? Fica 9. Aqui vai ficar 10. Mas vai emprestar? Vai ficar 9. De novo a mesma coisa, vai ficar 9. E por fim eu tenho 10 aqui, certo? 10 menos 1 é 9. 9 menos 1 é 8. 9 menos 1 é 8 e 8. Coloca a vírgula. Eu tenho 3 pessoas dividindo esse valor, não é? Então eu tenho 88,89 para dividir por 3. Concorda com isso? O que você pode fazer se você não quiser fazer essa conta? Pega as alternativas, 29,60 multiplica por 3 e 18,52 e multiplica por 3. Você vê qual que se aproxima melhor disso daqui. Como eu acho bom sempre a gente trabalhar número decimal, o cálculo deles, vamos fazer a divisão de novo? Ó, 2 casas decimais, coloca a vírgula mais 2 casas decimais aqui. Você pode agora ignorar a sua vírgula. A gente pode fazer bem aqui, ó, que número que eu multiplico por 300 que chega perto de 888? Se eu fizer 300 vezes 2 dá 600, 300 vezes 3 dá 900. Passou, não passou? 900? Então esse aqui vai ser 2. 2 vezes 300 fica 600. Subtraindo, 8 menos 0 é 8. 8 menos 0 é 8. 8 menos 6 é 2. Se a gente observar, olha só, já apareceu um 2 aqui. Não vou nem terminar essa conta. Não vou terminar. A única alternativa que combinaria com isso seria o 29,60. Que tá aparecendo na letra A. Então, já vou considerar que deve ser isso mesmo, ó. Por quê? A letra D, que apareceu o 11,11, ela trazia o valor dos 3 sócios de cada um como 18,52. Impossível dar esse valor, nunca vai dar. Então, a alternativa que traz o que a gente precisa, e você pode terminar essa conta sim e confirmar a resposta, tá bom? Fica de dever de casa para vocês. Seria a alternativa A. Uma questãozinha do ano passado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de R$ 1.340, R$ 1.349, R$ 1.375, R$ 1.465 ou R$ 1.474? Vamos lá. Pensa aí primeiro como é que você acha que pode ser, vê se combina com a minha ideia, às vezes você teve uma ideia diferente e chegou numa solução mais fácil do que eu. Mas vamos lá. Eu sei que no ano de 2000, o rendimento era de R$ 1.250. Nós temos uma informação que no ano de 2010 houve um crescimento. Esse 1.250, ele aumentou 7,2%. Você tem alguns caminhos que você pode seguir aqui. Você pode, por exemplo, calcular quanto que é 7,2% desse 1.250, usando regra de 3, multiplicando. Ou você pode multiplicar por 100% mais 7,2. 100 mais 7,2 fica 107,2. Dividiu por 100, dividiu por 2, 1,072. Esse é o caminho mais rápido, mas talvez você não pense nisso. Então, eu vou seguir o caminho que certamente a maioria pensaria. Que seria basicamente calcular os 7,2%. Então, eu vou fazer 1.250 vezes 7,2. E aí, eu pego esse número e divido por 100. Tá vendo isso que eu acabei de fazer aqui? Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é horrível. Não faça isso. Não faça isso. Para você não cometer essa atrocidade que é deixar um número decimal dentro de uma fração, você pode vir aqui e multiplicar isso por 10. Isso ficaria 1.250 vezes 72 dividido por 1.000. Numericamente, o que é que mudou? Nada. Nada. Não mudou nada. Tá bom? Mas mudou a apresentação, porque a apresentação ali estava feia. Aquilo é um crime, não se faz aquilo.
tá bom? Então, essa seria a maneira mais adequada. Olha só o que a gente tem. Se eu quiser pegar esse 1.250 e dividir por 1.000, isso vai ficar 1,250 vezes 7,2. Concorda? Agora eu posso simplesmente fazer a multiplicação. Vou fazer a multiplicação aqui no rascunho, tá bom? Eu tenho aqui 1,25. Não precisa do zero, não precisa. Eu vou multiplicar isso por 72. 2 vezes 5 é 10, sobe 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 1 é 2. 250, beleza? Agora eu vou fazer 7. Ó, eu tenho 7 vezes 5, que dá 35, sobe 3. 7 vezes 2 fica 14. Com mais 3 fica 17, sobe 1. 7 vezes 1 fica 7, mais 1, 8. Juntando isso, nós temos 0. 5 e 5 fica 10, sobe 1. 7, 9, 10. Concorda? 10, sobe 1. 8 mais 1, 9. Olha que lindo. Eu tinha 2 algarismos após a vírgula. Eu vou contar 1, 2 e coloco a vírgula. Isso daqui tá dando, então, 90. O que é esse 90? Esse 90 é o quanto aumentou, certo? Se o salário que estava tendo aqui era de 1.250, agora eu tenho 1.250 mais 90. 1.250 mais 90 vai me dar exatamente 1.340. Esse foi o salário lá no ano de 2010. Bom, meninos, por uma falha, eu perdi o final da resolução dessa questão. Mas, basicamente, a ideia foi o seguinte. Eu encontrei 1.340, eu faço 10% desse valor. Eu encontro 134. No ano de 2020, eu vou ter a soma do salário de 1.340 com 134, que vai resultar em 1.474, que vai ser a média salarial em 2020. Então, a alternativa que me trazia esse valor corretamente era a letra E. Temos mais uma questãozinha que foi aplicada na prova do ano passado, que me diz o seguinte: para construir uma piscina, cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: R$10.000 pela elaboração do projeto, R$40.000 pelos custos fixos, R$2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de quanto? 23,3%, 25%, 50%, 87,5% ou 100%? Vamos lá. Vamos voltar no enunciado. Se você precisar, volta o vídeo um pouquinho, tá bom? Para você acompanhar todas as informações, que esse enunciado traz informação demais, né? E a gente precisa levar todas elas em consideração, porque todas elas são importantes pra gente. A gente tem aqui alguns gastos. A gente tem a elaboração do projeto, vou colocar EP. A elaboração do projeto foi prevista no valor de R$10.000. A gente tem os custos fixos, vou colocar CF. Os custos fixos inicialmente eram de R$40.000. E a gente tem o valor por metro quadrado. Vamos pensar no valor por metro quadrado. Eu tenho uma superfície de 40. Então, já vou fazer aqui no rascunho. Se eram 2.500 metros, eu tenho aqui 2.500 vezes 40. Você deve saber que esse zero, eu posso só repetir ele no final, né? E agora eu faço 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 25 é 100. Vou pôr isso direto aqui. Olha só o quanto que ele está gastando para a construção da área interna. Vou colocar aqui, área interna. Vão ser gastos 100.000. Essa foi a previsão inicial. Concorda?
Agora, olha o que ele está falando. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%. Opa! Elaboração do projeto não era 10 mil? Se eu vou reduzir 50%, eu estou tirando a metade. A minha elaboração do projeto vai ser agora de R$5.000. Beleza? Ele recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Opa! Não era 100 mil? 100 mil? Se eu quero aumentar 25% aqui, 25% de 100. Não é o próprio 25? Você deve concordar com isso. Mas se eu estou falando 25% de 100 mil, acrescenta aqui, ó. Mais 3 zerinhos também. Se o negócio custava 100 mil e eu vou aumentar 25%, o meu novo gasto com a área interna vai ser de 125 mil. Beleza? Tudo bem? Vou apagar o rascunho aqui. Se você precisar, volta o vídeo para você acompanhar esses cálculos, ok? Vamos continuar lá no enunciado. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. Vamos ver primeiro qual que foi o total inicial? Se a gente juntar os valores que nós tínhamos aqui no início, vamos somar tudo. Ó, 000, permanece aqui no final. De novo, aqui eu tenho 10, certo? Com mais 4, 14, mais 1, 15. Eu tenho um total de gasto inicial de R$150 mil. Eu tô querendo que esse valor seja reduzido em 10%. 10% eu já te falei antes. Se você tá querendo calcular 10% disso daqui, ó, deixa eu fazer o rascunho um pouquinho mais embaixo. Se você quer calcular 10%, nós temos 150 mil vezes 10%. 10% é 10 sobre 100. Tira um zerinho aqui, um zerinho aqui. Eu simplesmente tirei a última casa do número. Algo que eu comentei com você antes, no exercício anterior, né? Então, isso daqui, 10% vai significar pra gente, ó, tenho aqui 3 casas, 15 mil. Então, eu vou pegar esses 150 e vou retirar 15 mil. Subtrai comigo, eu tenho 0, 0, 0, aqui eu vou ter que pegar emprestado, fica 4 e 10. 10 menos 5 é 5. 4 menos 1 é 3 e aqui eu tenho 1. 135 mil é o valor que ele pretende gastar aqui. Beleza? Vamos ver o quanto que ele já está gastando ali. Ele vai gastando 125 mil mais 5 mil. Até o momento, nós temos um total de 130 mil. O que está sobrando? O que está sobrando para o meu custo fixo? Esse custo fixo, para chegar em 135, só pode ser de 5 mil também. Agora me diga, eu quero saber o percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos. Que desconto que eu estou dando nesse 40 mil para ele virar 5 mil? Vamos pensar? Vamos seguir um caminho mais fácil? Pensa aqui comigo. Quanto que é 5 mil de 40 mil? Professora, eu não sei o que você fez. Meu Deus do céu. O que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó. Se você achar mais fácil. 40 mil é igual a 100%, enquanto que 5 mil é igual a X. Pode ser. Serve pra gente aqui, tá bom? Eu acho esse caminho mais fácil. Se eu pegar esse daqui, eu posso cancelar 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo. Olha o que sobrou pra gente. Sobrou 5 sobre 40. 5 sobre 40 é a mesma coisa se você dividir por 5 em cima e embaixo que 1/8. E se você dividir 1 por 8, isso vai dar 0,125. Multiplica por 100, essa vírgula vai passar para cá e nós teremos 12,5%. Isso quer dizer que o valor que a pessoa vai pagar vai ser um valor de 12,5% do que a gente tinha. Mas espera aí, se a pessoa vai pagar apenas 12,5%, quer dizer que ela teve um desconto. Pensa comigo, 100,00 menos 12,5%.
10,5. Vou deixar só um zerinho aqui, ó. Vamos fazer a subtração? Pega emprestado desse primeiro cara, vai ficar 0, aqui fica 10. Emprestou, fica 9. Emprestou de novo, vai ficar 9, aqui 10. 10 menos 5 é 5, desce a vírgula. 9 menos 2 é 7. 9 menos 1 é 8. A pessoa vai ter que dar um desconto de 87,5% no valor dos custos fixos. Essa resposta a gente encontra na alternativa D. Última questãozinha de hoje fala o seguinte: a ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é um vilão. Ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha, cloreto de sódio, não deve ultrapassar 6 gramas diárias ou 2,4 gramas de sódio, considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Vejamos a pergunta. Considere uma pessoa saudável que no decorrer de 30 dias consuma 450 gramas de sal de cozinha. O seu consumo médio diário excede ao consumo máximo recomendado diariamente em quantos por cento? Questão fácil, mas tem um peguinhozinho aí. Pausa o vídeo, tenta resolver e aí você já vem fazer comigo, beleza? O enunciado dessa questão me diz que nós temos uma pessoa que ela consome em um mês, em 30 dias, 450 gramas de sal de cozinha. Mas eu tenho a informação que o indicado aí é que a pessoa consuma no máximo 6 gramas diário de sal de cozinha. Vamos pensar comigo. 450 gramas são em 30 dias. Quanto que está sendo por dia? Divide isso por 30. Se você divide por 30, ó, você pode vir aqui e cancelar zeros. Concorda? E vai ficar com a divisão de 45 por 3. E 45 dividido por 3 é exatamente 15 gramas, certo? O recomendado é que a pessoa consuma no máximo 6 gramas diárias, né? Então, se 6 gramas diárias corresponde a 100% do que se pode consumir, o que seria o correspondente a 15 gramas diárias? Vamos ver? 15 gramas diárias seria X. Multiplicando cruzado, olha o que eu tenho. 6x é igual 15 vezes 100 é o 15 acompanhado dos 2 zerinhos do 100, certo? Passa o 6 dividindo, você vai ter 1.500 dividido por 6. Siga o caminho que te faça mais feliz para fazer essa divisão. Por exemplo, eu posso simplificar aqui por 3. Se eu divido por 3 em cima e embaixo, 1.500 por 3 vai ficar 500. 600 por 3 fica 2. Agora tá mais fácil de enxergar a solução. 500 dividido por 2 vai dar 250. Aí você vai lá, todo feliz da vida, e marca a letra B. Não é a letra B, não. Não é a letra B. Ele tá querendo saber não o que a pessoa consome, mas o que excede o consumo diário permitido. Então, se o consumo diário máximo é de 100%, o que está excedendo? O que está ultrapassando esse 250? Está ultrapassando, está aumentando 150% do que de fato é permitido. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Dúvida? Pensou nisso? Enxergou essa solução? Me conta lá no fórum, tá bom? E volto a ressaltar, se você tiver dúvidas, estou à disposição para responder lá. E se você quiser me dar sugestões para a semana que vem, estou aberta a escutar vocês, tá bom? Caso contrário, vamos trabalhar mais um pouquinho de porcentagem. Tchau, tchau!